Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje abordaremos uma temática bastante relevante e importante para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso crescimento acerca dos eventos dos últimos tempos, as últimas coisas que ocorrerão, que dará fim a essa humanidade para partirmos para o perfeito estado eterno. Mas a temática que abordaremos hoje é: quando acontecerá a batalha do Armagedon? Iremos pormenorizar aqui alguns pontos sobre esta batalha. O primeiro ponto que queremos esclarecer é acerca do significado da palavra Armagedon. Pois bem, a palavra Armagedon significa Monte Megido. Será aí o local onde acontecerá esta grande batalha. E esse Monte Megido se concentra no centro-norte da Palestina. E será nesta batalha que o próprio Cristo colocará termo no anticristo e também no falso profeta e em todos aqueles que aderirem o seu sistema anticristão. Porque sabemos que no período tribulacional existirá muitas pessoas seguindo o anticristo, adorando o anticristo, servindo ao anticristo de forma voluntária. Serão aqueles que vão receber a marca ou na testa ou na mão direita. Estes são aqueles que vão seguir o anticristo de forma voluntária. Mas sabemos que este império do anticristo não perdurará por muito tempo, porque o próprio Cristo virá no fim da grande tribulação para pôr termo tanto no anticristo como no falso profeta e nos demais outros. Mas iremos ler aqui alguns versículos bíblicos sobre esta batalha, esta tão famosa batalha que ocorrerá no fim da grande tribulação de 7 anos, onde Cristo se manifestará em poder e grande glória de forma visível, que é algo totalmente diferente do arrebatamento. Mas iremos ler alguns versículos bíblicos sobre a batalha do Armagedon. Iremos ler Apocalipse capítulo 16, versículo de número 13, 14 e versículo 16, que nos diz assim: e da boca do dragão, que é uma referência ao diabo, e da boca da besta, que é uma referência ao anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, será na batalha do Armagedon que o próprio Cristo lançará no lago de fogo e enxofre, que é o inferno final, aí o Guiena, o anticristo e o falso profeta. Quem inaugura o inferno final, vale a pena notar isso, é o anticristo e o falso profeta. O inferno final hoje ele está vazio, o Guiena, o lago de fogo e enxofre. Quem vai inaugurá-lo é o anticristo e o falso profeta. E depois, consequentemente, outras pessoas também irão para lá. Sabemos que os que morrem hoje sem Cristo não vão para o inferno final, vão para um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento. Mas esses versículos que eu acabei de ler, fala que o dragão, que é uma referência ao diabo, a besta, que é uma referência ao anticristo, o falso profeta, que no período tribulacional se levantará aí essa tríade satânica formada pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta, que vai persuadir muitas pessoas a adorarem aí o anticristo. Sabemos que o anticristo tem aí como braço direito o falso profeta, que vai conduzir as pessoas para adorar aí o anticristo. E muitas pessoas vão adorar, vão seguir, vão aceitar esse sistema anticristão que se levantará logo após o arrebatamento da igreja. Lembrando que a igreja não estará mais nesta terra segundo a perspectiva pré-tribulacionista. Mas
a Bíblia Sagrada mostra para nós que muitas pessoas serão aí persuadidas para seguirem, para irem com o anticristo, para travar esta batalha contra o Cristo, Deus Todo-Poderoso. Mas por que as pessoas vão seguir o anticristo? Porque primeiramente sabemos que hoje as pessoas estão blasfemando do nome de Cristo, mas cada vez mais a humanidade está entrando em uma decadência tanto espiritual como uma decadência moral. As pessoas estão odiando a Cristo. Então sabemos que o diabo tem como os seus prepostos o anticristo e o falso profeta, e estes dois vão aí persuadir pessoas, nações, para irem de encontro, para ir neste lugar, nesta batalha, para tentar, porque o diabo nunca conseguirá vencer a Cristo. Será no fim da grande tribulação que Israel, de certa forma, estará no ápice de sua perseguição, e muitos judeus vão se converter, e no fim da grande tribulação, Cristo vem para socorrer esse remanescente judeu e também gentios que reconheceram Cristo nesse período tribulacional, porque Deus tem um plano para com Israel, e esse plano vai se concretizar, lógico que está dentro de uma perspectiva para o futuro, mas um dos motivos também que Cristo se manifestará em poder e grande glória no fim da grande tribulação é para socorrer o remanescente judeu, e também para pôr fim ou pôr termo no anticristo e no falso profeta e em todos aqueles que o seguem. Eu também quero ler Apocalipse capítulo 19, versículo de número 19, que também trata da batalha do Armagedon, que acontecerá no fim da grande tribulação. E vi a besta, que é uma referência ao anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aí veja o que aconteceu. Isso aqui é no fim da grande tribulação, da batalha do Armagedon. E a besta foi presa, que é uma referência ao falso profeta, ao anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, eles serão aí os que vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, o inferno final. Eles são aqueles que vão inaugurar este lugar, porque este lugar, o inferno final, está vazio. Aí, o que acontecerá com aqueles que tomarem parte, que forem com o anticristo e o falso profeta para esta batalha contra Cristo? Porque a apostasia estará tão grande que as pessoas pensarão que poderão vencer o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E o que vai acontecer com estes que marcharam contra Israel, contra Cristo, contra os seus escolhidos? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, estes que morreram aqui irão para o Hades e vão ressuscitar, para a segunda modalidade de ressurreição, que é a ressurreição para condenação no último julgamento escatológico, que é o do grande trono branco. Então esta aqui é mais uma referência da batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta e aqueles que marcharem para tentar apagar Israel do mapa, porque o inimigo sempre tentou e sempre tentará apagar Israel aí do mapa. Logo no início do período tribulacional existirá a batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, que é uma referência à Rússia liderando 10 países que vão marchar contra Israel para tentar apagar Israel do mapa, mas isso não acontecerá, porque existirá aí uma intervenção divina. E também ocorrerá na batalha do Armagedon. Cristo virá em poder e grande glória para socorrer
os que vão, os judeus principalmente, que estarão no ápice da perseguição pelo anticristo, e Cristo virá para socorrê-los e pôr termo no anticristo, no falso profeta e em todos aqueles que o seguem. Mas esta batalha do Armagedon, ela também existe diversos nomes que também pode ser classificada aí esta batalha. Outros nomes usados, não só Armagedon. Temos aqui uma lista desses nomes. Este nome, a batalha do Armagedon, também pode ser chamada de Vale de Josafá, conforme Joel capítulo 3, versículo 2. Também pode ser chamada de Vale da Decisão, Joel capítulo 3, versículo 14. E existem dois motivos principais porque essa batalha ocorrerá. Como eu falei, a nação hoje ela vive em apostasia, mas quando o anticristo surgir, muitas pessoas vão aderir aí o seu sistema anticristão, por causa de que uma influência direta do diabo, porque o diabo colocará como na linha de frente sempre o anticristo e o falso profeta. Então o anticristo e o falso profeta vai persuadir muitas pessoas, e as pessoas vão ter muito ódio de Cristo, nem todas as pessoas, é claro, mas muitas pessoas vão estar seguindo aí o anticristo. E por causa dessa ação maligna, muitas pessoas vão marchar aí contra essa perseguição contra o remanescente judeu, que ele preservará vivo, porque haverá aí um remanescente vivo, judeu, que o próprio Cristo preservará, que o próprio Deus preservará. Nem todos os judeus vão morrer, existirá uma parte que ficará viva, e esses serão dispersos aí pelas nações por causa da perseguição do anticristo. Mas Cristo virá para socorrê-los quando estiver aí em o ápice da sua perseguição. Por quê? A própria Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão aí abreviados aqueles dias, conforme Mateus capítulo 24, versículo de número 22, que diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esses escolhidos aqui é uma referência aos judeus, aos irmãos de Jesus segundo a carne. Então, o anticristo vai perseguir Israel, vai perseguir aqueles que professarem o nome de Cristo no período tribulacional. Mas ele não irá muito longe, pois o próprio Cristo vai os lançar no lago de fogo e enxofre, colocando ponto final na carreira do anticristo e do falso profeta e em todos aqueles que o seguem. E isso ocorrerá, essa batalha ocorrerá, só para frisar, no fim da grande tribulação. No fim da grande tribulação ocorrerá esta batalha. Que Deus os abençoe. Este foi mais um vídeo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.